Bom, agora é a terceira e última parte dessa nova trilha. Os conceitos, a gente continua com os conceitos com os serviços de internet. Agora falando sobre o correio eletrônico, depois sobre o chat. O correio eletrônico, que já é um meio de comunicação oficial utilizado pelas empresas, serve para até problema judicial em relação à comunicação ou falta de comunicação de respostas. O correio eletrônico é um método que permite compor, enviar e receber mensagens através do sistema eletrônico de comunicação. O correio eletrônico é tipicamente um modo assíncrono de comunicação. Deixa eu explicar para você o que é esse modo assíncrono. Nós temos dois modos de comunicação, que é o síncrono e assíncrono. No caso do correio eletrônico, ele é assíncrono porque você pode enviar o e-mail para alguém que não esteja nem com o computador ligado no momento, a pessoa não está na internet, não está com o computador ligado, mas ela poderá receber quando ligar o computador, na hora que ligar o computador e entrar lá no seu e-mail para ver se esse e-mail está funcionando. Ela vai poder visualizar o e-mail, a mensagem que você mandou. Porque não necessário, você não precisa estar no mesmo, como se fosse online. O termo utilizado hoje é online. Você não precisa estar online naquele serviço, ou os relógios não precisam estar sincronizados para que você faça uma comunicação com alguém. Tá? Então, ali o termo e-mail é aplicado tanto aos sistemas que utilizam a internet e que são baseados nos protocolos POP, 3, IMAP e SMTP, como aqueles sistemas conhecidos como intranet, que permitem a troca de mensagens dentro de uma empresa ou organização e que são normalmente baseados em protocolos proprietários. Então, POP3, IMAP e SMTP são serviços responsáveis por transmissão e recepção de dados, de mensagens no correio eletrônico. Quando você vai configurar lá o Outlook, você vê um pouco desses serviços, como eles devem ser configurados, com portas, entre outras coisas. Intranet, que a gente está se referindo aqui, é uma rede local com as tecnologias da internet. Tá? Então, toda rede local que tem todos os protocolos e serviços que a internet tem, elas são caracterizadas como intranet, porque é como se fosse uma intranet local ou uma intranet restrita, só para aquela empresa ali. Então, eu converso, bato papo, eu mando mensagem, tudo, mas dentro daquela organização ali. Tá? Então, recapitulando o assíncrono aí, em relação ao correio eletrônico, que é um serviço em que os relógios dos computadores não precisam estar sincronizados, ou seja, vai haver uma comunicação, mas essa comunicação não é instantânea. Você manda um e-mail, o cara, a hora que for abrir o e-mail, ele recebe o e-mail e lê. Não é instantâneo isso. Já o chat, que é o serviço de baixo, já utiliza um sincronismo. É preciso que as duas pessoas estejam online, porque elas vão conversar, vão bater papo. Ali vai haver uma interação. É diferente do correio eletrônico. O correio eletrônico também é uma interação, mas num momento não instantâneo. Você vai escrever um outro e-mail para poder responder. E esse e-mail vai para o servidor. A pessoa pode ou não ver esse e-mail quando ela vai ver e-mail quando ela acessar. No chat não. No chat a pessoa vê as suas respostas ali naquele ambiente onde você está escrevendo ali e está recebendo as respostas. Então é um sincronismo de relógio ali. O bate-papo online, que a gente chama de bate-papo online. Né? É a conversação, ou mais informalmente bate-papo que a gente está falando. É um estrangeirismo que designa a aplicação de conversa em tempo real. Esta definição inclui programas
de IRQ, conversação em páginas web. Eu posso desenvolver um site que eu crio um bate-papo dentro desse chat, um bate-papo específico do meu chat, apesar de a gente ter bate-papo de aplicativos aí também que a gente já conhece, como o bate-papo mais conhecido hoje é o WhatsApp, né? A gente consegue bater papo ali online. Aplicativos de bate-papo, na grande maioria das vezes, não se limitam apenas às escritas. Também é possível a troca de imagens, vídeos, áudios, arquivos e algumas vezes até chamadas, que é o caso do WhatsApp, né? Chamadas sendo apenas de áudio, como áudio e vídeo. Beleza? Agora, vamos trabalhar aqui o conceito de endereço IP. A gente, quando tem um computador na internet, esse computador tem que ser achado pelos outros computadores da internet e ele tem que achar os outros computadores também. Então, o que é o endereço IP? Endereço lógico na rede. É uma identificação sua, é como se fosse o seu CPF, né? Na sua federação, no Brasil, ele te identifica entre os outros indivíduos cadastrados na Receita Federal, né? Nesse caso aqui, todos os computadores têm uma identificação lógica, é um endereço IP, e através desse endereço IP que é feito rastreamento. A Polícia Federal chega às vezes num indivíduo que cometeu um crime de internet pelo endereço IP. Pelo endereço IP você consegue saber de que local foi acessado aquele determinado site naquela determinada hora. Então, o endereço de protocolo de internet, o endereço IP, do inglês Internet Protocol Address, IP Address, é um rótulo numérico atribuído a cada dispositivo. Como eu falei para vocês, um rótulo numérico, uma etiqueta, é uma identificação numérica. Computador, impressora, smartphone, etc., conectados a uma rede de computadores que utiliza o protocolo de internet para comunicação. O endereço IP serve de duas funções principais: identificação, né, e endereçamento para localização. O protocolo de internet versão 4, IPv4, define que o endereço IP como número de 32 bits. O IPv4 é o primeiro, vamos botar assim, se nós temos duas gerações de protocolo, o IPv4 e o IPv6. O IPv4 foi no início, criou-se esse protocolo e o número de computadores na internet foi aumentando, e eles viram, opa, esse é igual placa de carro, o número de telefone. A gente já viu que a placa de carro antigamente era 4 númerozinhos, agora já é uma sequência maior, com número e letras. O telefone tinha 7 dígitos, né? Por exemplo, o telefone 767-0055 passou a ter um número antes, para poder você aumentar a quantidade de identificações que você vai poder fazer dentro desse ambiente, né? Então, aconteceu isso do IPv4 para o IPv6. Tá? Basicamente é isso, está aí o protocolo de internet e o IPv4, que gasta 32 bits, quer dizer, eu posso representar 32 com 32 bits ali, uma quantidade de endereços. Então, ali eu estou falando sobre o esgotamento, né? O esgotamento de endereço IPv4 numa versão anterior, até 128 bits. Padrão aqui, até 98. Está em andamento para o IPv6. Para melhor uso dos endereços de equipamento em rede pelas pessoas, utiliza-se a forma de endereço de domínio, tal como wikipedia.org. Deixa eu explicar isso aqui. Aqui você tem o domínio, mas por trás desse domínio existe um endereço IP que vai identificar
essa máquina onde está esse conteúdo aqui da Wikipédia. Tá? Então, além de ter esse domínio, você tem o endereço IP. Você pode acessar esse site ou escrevendo wikipedia.org ou digitando os números do endereço IP dele. Tá? Cada endereço de domínio é convertido em um endereço IP, como eu estou falando aqui. Esse processo de conversão é conhecido como resolução de nomes. Ok? Aqui está como é composto cada um dos dois endereços. O IPv4 ele tem quatro grupos numéricos aqui. Eu posso fazer essas combinações aqui, ou seja, dentro desses bits todos aqui, esses 32 bits, eu posso fazer combinações diferentes, mas aqui tem o seguinte: normalmente as redes vão utilizar esses três grupos para identificarem uma rede e esse último para identificar um equipamento. Depende da máscara que você vai colocar lá na sua rede. A rede local normalmente usa, você vai ver assim, 255, 255, 255 e um número aqui. Esse 255, 255, 255 vai identificar a rede e esse último número vai identificar a máquina. Se na tua máscara de rede tiver 255, 255, aí aqui um número 1 e número 1, aí identifica que dois grupos vão identificar a rede e os outros dois grupos vão identificar a máquina. Se só tiver 255 aqui, 111, você vai identificar uma rede muito menor aqui, uma quantidade de rede menor, mas uma quantidade de máquina muito maior. Mas na rede local você ainda tem aquele detalhe da quantidade de rede suportada por uma rede local. Né? A rede local normalmente vai ter 255, 255, 255 e o 1, que é para identificar a rede. Ou a máquina, desculpa. Então, a primeira máquina vai ser 1 aqui, a segunda máquina vai ser 255, 255, 255, 2 e assim por diante. Tá? Então, você tem 32 bits para poder identificar uma máquina dentro da rede. Uma máquina e a rede. Né? Aqui você já tem uma quantidade muito maior de bits para poder fazer identificação. Ou seja, você deu condições de se identificar uma quantidade muito maior de redes dentro de máquinas dentro de uma rede com IPv6, tá? Que já é o padrão mais utilizado na internet. Ok? Então é importante você ter uma noção do endereço IP, que é um endereço lógico. É importante você entender o que é endereço lógico e endereço físico também. Quando se pergunta sobre endereço lógico, eu posso hoje ter um endereço IP para o meu computador de casa e amanhã, quando eu acessar a internet, eu ganhar um outro endereço IP. Esse endereço é lógico, é uma identificação virtual, não é físico, não tem nada disso registrado no teu computador lá fisicamente. Tá? Eu posso até, numa rede local, fixar esse endereço lógico por um determinado momento, por opção de configuração. Mas esse é o endereço lógico. E o endereço físico é o MAC, o endereço MAC. Media Access Control ou controle de acesso de mídia. É o endereço MAC. É um endereço físico e único, que é associado à interface de comunicação utilizada em dispositivos de rede. A identificação é gravada em hardware por fabricantes de placa de rede, tornando-se posteriormente parte de equipamentos como computadores, roteadores, smartphones, tablets, entre outros. Como a identificação é única, ele é usado para fazer o controle de acesso em diversos tipos de rede de computadores, como o próprio nome já diz. Mas, apesar de ser único e gravado em hardware, é possível alterar o endereço MAC com técnicas específicas. Porque quando a gente fala que é físico, na verdade, esse endereço ele está armazenado em uma memória que ela não é memória de gravação, não é memória de alteração, é memória
somente de leitura, né? Se é uma memória somente de leitura, o usuário comum não vai conseguir fazer alguma alteração desse conteúdo. Somente vai conseguir consultar, observar, saber para utilizar esse conteúdo como identificação, mas não vai poder alterar, a não ser que você faça algum tipo de atualização, que hoje é possível, né, em memórias do tipo somente de leitura, mas isso aí é feito por pessoas, por profissionais da área da informática. Também é importante destacar que, embora não seja algo visível, sempre que a rede utiliza uma identificação baseada em software, como o protocolo TCP/IP, o endereço MAC está sendo utilizado. Tá? Então, você usa o endereço IP, mas o endereço IP ele utiliza o MAC. E como falou ali anteriormente no parágrafo anterior também, eu posso restringir acessos a uma determinada rede utilizando o endereço MAC também. Por exemplo, eu tenho um roteador de internet, meu vizinho tem lá uma técnica qualquer desenvolvida lá que tem na internet aí para poder entrar na minha rede, ou minha rede está sem senha, eu posso, mesmo com a rede sem senha, definir lá quais são os endereços MAC que tem autorização para acessar a minha Wi-Fi, a minha internet na Wi-Fi. Então, eu posso fazer esse controle também pelo endereço MAC. Ok? Esse é o endereço físico. E como descobrir o endereço MAC de uma máquina no Windows? Aí está aqui. Você pode usar uma tela de prompt do Windows. Se você fizer uma pesquisazinha lá na barra de pesquisa do Windows, você vai achar o prompt do Windows. E você vai digitar o comando ipconfig para poder você visualizar ali do jeito que ele falou ali. Então, quem quiser saber o endereço MAC do Windows, só é preciso digitar o comando ipconfig/all em uma janela do prompt de comando ou acessar as propriedades da placa de rede. Também posso ir do lado direito na barra de tarefas do Windows, tem lá aquele símbolozinho de Wi-Fi. Aí eu posso clicar com o botão direito ali e em configurações ali e eu vou conseguir visualizar o meu adaptador de rede e vou conseguir visualizar o endereço MAC ali através daquele meio de configuração ali, ok? Então é isso aí. Finalizamos a terceira trilha agora.